Olá pessoal, tudo bem? Então, antes da gente entrar no tema desse vídeo, isso aqui é a página do Tesouro Direto, eu vou entrar em simulador, tá? Vamos conversar algumas coisas interessantes. Eu não sei qual é o título que eu quero, tá? Então, vamos começar. Vamos ter que ajustar um pouquinho a tela. Então, descendo aqui, meu objetivo financeiro é reserva de emergência, que é o assunto do nosso vídeo, né? Ok. Tá, o Tesouro Direto é uma ótima opção. Por quanto tempo você pretende deixar o seu dinheiro investido? Olha a pergunta. Eu vou responder mais de 10 anos. Meus investimentos são de longo prazo. Durante esse período, o que é mais importante para você? Saber exatamente quanto vou ganhar ou investir em um título que garanta a rentabilidade acima da inflação? Olha, para mim o mais importante é ganhar da inflação, porque aí eu vou ter ganho real, certo? Vou ter uma rentabilidade real acima da inflação. Como deseja receber a remuneração no final do seu investimento? De uma vez só. Ó, já descobrimos o seu perfil e temos incríveis possibilidades para você. Lembrem o que eu escolhi, pessoal. Vou botar aqui as perguntas para cima, ó. É reserva de emergência que eu estou pedindo. Eu estou pedindo reserva de emergência no simulador do Tesouro. E olha o que ele me dá de sugestão. Tesouro IPCA 2035 e Tesouro IPCA 2045. Olha, gente, isso aí deve ser um choque. Um choque para a imensa maioria das pessoas. Só que o que eu vou dizer é o seguinte, o simulador, apesar de eu não gostar do simulador e não usar o simulador, porque eu acho que tem muita confusão ali, eles colocam uma estimativa de Selic, colocam uma estimativa de inflação, colocam uma estimativa de CDB, blue. Não quero, estimativas eu faço as minhas. Então assim, ó, é só por isso que eu não uso o simulador. E não dá para calcular a rentabilidade na marcação a mercado, isso dá para fazer na calculadora do Tesouro. Mas aqui eu concordo 100% e mais com o simulador. Eu concordo, porque eu penso diferente. E eu acho, gente, que nós temos que quebrar os paradigmas na reserva de emergência, porque se a gente não quebrar esses paradigmas, a gente sempre vai levar a porrada de um Tesouro Selic da vida. E isso é revoltante, porque tu não tem rentabilidade boa e tu ainda leva a porrada dele quando aumenta a taxa. E tem gente que sai porque perdeu 5 ou 20 reais. Então, pessoal, isso aqui quebra um paradigma. Quebra um paradigma. Mas vamos voltar ali na pergunta. Ele não deixa voltar? Tem que deixar, né? Ah, não deixa mais. Mas ele colocou ali uma das respostas que eu dei foi que eu ia deixar o investimento por mais de 10 anos, mesmo sendo reserva de emergência. Então, quer dizer, primeira coisa é o seguinte, IPCA 35, 45 não pode, IPCA, Tesouro IPCA não pode para reserva de emergência. Está cheio de gente na internet falando essa bobagem. Por que eu digo isso? Porque assim, ó, você pode... Ah, mas se eu deixar, eu vou resgatar com prejuízo, aquela coisa que uma pessoa lá falou uma vez e todo mundo saiu repetindo igual. Por isso que todo mundo só fala coisa igual na internet, porque as pessoas não sabem pensar. Então assim, ó, você pode ter, vamos supor, a sua reserva de emergência ser de 10 mil reais, ok? Ok. Esse é o valor que você precisa para sua reserva de emergência. Mas você tem investido no IPCA 35, 50 mil reais. E aí eu te digo, aconteceu a emergência, você vai precisar resgatar os 10 mil, mas você tem 50. Você vai, e está num momento ruim, de prejuízo. Eu pergunto, tem problema resgatar os 10 mil e deixar 40 lá, mesmo com prejuízo? Sendo que aconteceu a emergência, não é mau planejamento. Muitas pessoas fazem isso. Se planejam mal e dizem assim, eu vou pagar a prestação do carro, item de consumo,
Vou pagar a prestação do carro com a reserva de emergência esse mês porque não deu. Aí tá tudo errado. Aí você não tem reserva de emergência, né? Porque isso não é uma emergência. Uma emergência é alguma coisa assim, é perder o emprego, é doença grave, certo? Emergência é emergência. Isso de não conseguir pagar a prestação do carro no fim do mês é mau planejamento financeiro, é gasto excessivo, é qualquer coisa, certo? Ou surgiu uma emergência, bom, então uma emergência séria vai precisar gastar muito mais do que uma parcela de carro, entende? Vocês estão pegando, tá? Aí, bom, antes eu coloquei mais de 10 anos. Então, a primeira quebra de paradigma, quebra de conceito aqui, que eu vou chocar as pessoas, é o seguinte: se você tiver uma quantia muito maior no Tesouro IPCA, não tem problema esse Tesouro IPCA ser a sua reserva de emergência, desde que você saiba o que você está fazendo. Você tem que ter tempo. O Tesouro Direto é tempo. Tempo ganha de taxa. Tempo cura as piores feridas de amor. Tempo cura, elimina o prejuízo da marcação a mercado. Tempo, 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 tá? Tempo. Bom, pessoal, deixa eu me acalmar aqui, porque às vezes eu me entusiasmo com as coisas. Vamos colocar o período de 3 a 9 anos. Reserva de emergência de 3 a 9 anos. O que é mais importante para mim? Investir em um título que garanta a rentabilidade acima da inflação. É sempre. Já descobrimos seu perfil e temos incríveis possibilidades para você. Vamos ver o que eles encontraram. Olha aí o que eles dizem de reserva de emergência para 6 a 9 anos. Tesouro Selic 25 e Tesouro IPCA 26, pessoal. Tesouro IPCA 26, tá? Vamos voltar aqui ao objetivo. Reserva de emergência. Muito bem. Vamos ver outras opções. 1 a 3 anos. 1 a 3, tá? Processou. O que é mais importante para mim? Só que detalhe, na simulação anterior eu queria um título que garanta a rentabilidade acima da inflação e ele me sugeriu o Tesouro Selic. Tá errado. Vamos lá. Título acima da inflação. Vamos lá. Qual é o perfil incrível aqui? Aqui tá errado, né, pessoal? Tesouro Selic 1 a 3 anos para a reserva de emergência está certo, mas não responde à pergunta qual que o papel ganhe da inflação. Eles poderiam ter sugerido IPCA 26 e pré-23. Vamos voltar para o objetivo. Reserva de emergência. Não sei ainda. Esse eu vou responder diferente, tá? Muito bem. Ele nem pediu prazo. Se você não sabe, ele vai dizer o quê? Tesouro Selic. Porque seria, em tese, o mais seguro se isso aqui não tivesse acontecido. Vamos voltar aqui para o de 10 anos, mais de 10 anos, vamos ver o que ele vai... Reserva de emergência. E aí tem além da questão, o primeiro ponto que eu falei para vocês foi ter muito mais no investimento do que a necessidade da reserva de emergência. Esse é um ponto para se proteger, porque aí você vai sacar muito menos do que você tem lá. Vamos botar aqui saber exatamente quanto eu vou ganhar. Vamos ver o que ele vai sugerir. Vamos ver as incríveis possibilidades. Vamos lá. Pré-31 com juros, pessoal. Pré-31 com juros. Recomendado como reserva de emergência por quem? Pelo Natan? Não. Não mesmo. Recomendado pelo simulador do Tesouro Direto. Bom, pessoal, assim, ó, agora eu vou dizer aqui a verdade, doa a quem doer, tá? Deixa aqui reserva de emergência, deixa nessa pergunta aqui. Então aqui ele dá Selic, aqui ele dá Selic IPCA 26, aqui ele dá ou pré-31, ou IPCA 35, ou IPCA 45, e o não sei ainda, ele dá Tesouro Selic. A questão é a seguinte, já falei do efeito do tempo, quanto mais tempo, melhor, certo? Um Tesouro IPCA 24, que oscilava loucamente 10 anos atrás, hoje em dia não oscila nada
e cada papel está pagando aí 2%, IPCA mais 2% ao ano, e está simplesmente acima de R$ 3.000, cada papel, certo? Então quem tem esse papel há 10 anos, por exemplo, ou há 5 anos que seja, ou há 2 anos, quem tem ele há 2 anos vai saber o que eu estou falando. Pode usar esse papel como reserva de emergência. Quanto mais tempo, melhor. Esse é um ponto. Segundo ponto, ter uma quantia muito, muito maior do que a reserva de emergência exige. Por quê? Porque se você tiver emergência, você vai sacar uma pequena parte. Isso é uma coisa que ninguém fala, tá? Outra questão, talvez a mais importante de todas, saber o que é uma emergência e saber se planejar financeiramente, certo? Porque, eu não vou conseguir pagar a mensalidade da geladeira esse mês, eu não vou conseguir pagar a batedeira. Bom, isso aí não é emergência. Isso aí é mau planejamento financeiro. Desculpe, sei que eu vou perder inscrito, sei que eu vou tomar dislike, paciência. Outra questão é assim, você pode montar, e vocês viram que aqui eles sugeriram vários títulos aqui no simulador do Tesouro Direto. Sugeriram vários títulos para o prazo mais longo, que é o recomendado. Prazo longo é interessante você ter uma carteira diversificada no Tesouro Direto. E aí é que vem o pulo do gato. Quando eu falei em vídeos anteriores, uma reserva dinâmica com Tesouro Selic e pré-23, por exemplo. E aí, aí o pessoal fala, eu tenho um pouco em Selic, eu tenho um pouco em banco digital, eu tenho um pouco em CDB, eu tenho um pouco em poupança, as pessoas falam, beleza, tá? Já é uma reserva diversificada. Outro mito, as pessoas acham que é só um investimento para reserva de emergência. Então a minha reserva de emergência fica aqui nesse lugar e tal, e dali ninguém toca. Mas você pode diversificar a reserva de emergência, certo? Assim como você pode diversificar todos os seus investimentos e todos os seus prazos, tá? Não coloque todos os ovos na mesma cesta, certo? E se colocar, vigie atentamente. Bom, pessoal, então assim, tá? Então, e aí a reserva dinâmica, o que eu falei naquele vídeo era o seguinte, você coloca uma parte no Tesouro Selic, uma parte no pré-23, porque o pré-23 está pagando acima do IPCA, e o Tesouro Selic não. Agora sim, com o Boletim Focus aí, com inflação acima de 2,5%, 2,4%, uma coisa assim, eu acho que vai ser mais, eu acho que vai ser quase 3%. O que acontece? Agora sim está sacramentado que o Tesouro Selic é prejuízo mesmo, tá? Contra a inflação, não vai ter ganho real. Vai ter ali um reajuste nominal que não cobre a inflação oficial. Olha o tamanho do problema. O tamanho do problema para usar esse papel, para qualquer coisa hoje em dia, Mas a gente é obrigado a dar aquela recomendação formal. Por quê? Porque as pessoas têm verdadeiros paradigmas solidificados, que nem rocha, que nem pedra, que é muito difícil de quebrar. E eu estou tentando fazer isso com esse vídeo, tentando te dar uma informação de qualidade, uma coisa que presta nessa internet. Então, pessoal, desculpa a empolgação. Então, assim, lá na reserva dinâmica, com pré-23 e Selic, eu tentei abordar esse conceito. Mas aqui eu vou falar o conceito real. Como eu invisto há muito tempo no Tesouro Direto, como é que eu resolvo a minha reserva de emergência, sendo que eu abri mão do Tesouro Selic? Eu tenho vários papéis do Tesouro Direto, de prazos antigos e tal. Aconteceu a emergência, eu vou ver qual papel está com rentabilidade mais interessante para eu resgatar, certo? É assim que eu penso. Você monta uma carteira com pré-23, com IPCA 35, IPCA 26, e vamos dizer IPCA com juros 2030. Você monta aquilo com uma quantia maior do que a sua reserva de emergência, se possível, em cada um desses papéis, e aí quando pintar a emergência você vai ver qual papel que está melhor. Ou vamos supor que o mercado esteja num momento ruim, qual o papel que não deu prejuízo. E aí você resgata aquele, porque os outros sempre no prazo de vencimento vão pagar a rentabilidade contratada. Então, gente, quanto mais tempo a pessoa mantiver essa carteira, mesmo que o Tesouro troque os títulos, você compra os novos títulos que aparecerem e deixa aqueles que já estavam comprados lá. Não fique girando carteira, não fica. Espera entrar na melhor alíquota do imposto de renda, espera, tenha paciência.
e planejamento financeiro. Fazendo assim, gente, a gente pode abrir mão desse conselho formal de usar o Tesouro Selic, certo? E aí a gente nunca mais vai ser pego em pegadinha do Tesouro Selic, porque na verdade é o mercado de LFT, é o mercado interbancário que estava exigindo um preço mais alto, não são quaisquer investidores, não é eu, não é você, certo? Que fez essa pressão. Isso é o mercado secundário de LFT. Dá um Google nessa expressão, mercado secundário de LFT, que você vai entender exatamente do que eu estou falando, tá? Então, pessoal, assim, ó, fiz o possível nesse vídeo para tentar quebrar esses paradigmas, esses conceitos errados que as pessoas têm e propagam. Só que para fazer isso que eu estou falando aqui, precisa de quê? Muito planejamento financeiro, muito esforço, muito empenho, muito equilíbrio emocional para aguentar as oscilações, certo? Não impede de fazer tudo isso, de montar essa carteira diversificada tendo a reserva no Selic, e depois que essa carteira já atingiu esses níveis que eu citei, por exemplo, a pessoa conseguiu, depois de 5 anos investindo, conseguiu atingir um nível maior do que a reserva de emergência em cada um dos papéis que detém, ela pode abrir mão do Tesouro Selic e ter um conceito de reserva dinâmica, certo? Vejam que o simulador do Tesouro Direto, ele tenta quebrar esse conceito viciado, esse conceito ruim na internet que existe, que é só Tesouro Selic. Não, não é. Eles dão IPCA 45, gente. Eles dão pré-31, que é um papel que eu não gosto. Eu sou super sincero quando eu falo que eu não gosto, eu não gosto. Eles dão IPCA 45, que já teve mês que rendeu menos 24%. Como é que pode recomendar isso para a reserva de emergência? Ah, mas aí você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que ter o tempo. Você tem que se organizar financeiramente. Não pode considerar a reserva de emergência um mau planejamento financeiro, certo? Era uma despesa inesperada. Isso não existe. Isso não existe. Você que se planejou mal, certo? Desculpa a franqueza. Eu sei que eu vou perder inscrito, eu sei que vai chover dislike, mas assim, ó, eu quero falar a verdade. Eu quero que a minha audiência aqui fique comigo, porque sabe que eu falo a verdade. É isso, gente. É isso. Com dinheiro não se brinca. Dinheiro não aceita desaforo. Dinheiro não aceita desaforo. Aprendam isso, certo? E assim, ó, com esforço, com dedicação, com tempo, com estudo, acompanhando o nosso canal, você vai conseguir sair dessa corda, dessa amarra maldita que é esse Tesouro Selic com essa taxa tão baixa, ocasionando tantos problemas para tantas pessoas, tá, gente? Desculpa a empolgação, muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos!